Bom, após uma viagem de avião de 2 horas de Pequim para Xi'an, enfim chegamos a esta cidade que foi a capital da China ao longo de várias dinastias. A dinastia Qin, de 255 a 206 a.C., a Han, de 202 a.C. a 25 d.C., e a Tang, de 618 a 907. Quando se chega à China e quer se vivenciar uma história de 500 anos, procura-se Pequim. Porém, quando se quer curtir uma cidade com 50 anos, vai-se para Xangai. Agora, quando se busca um encontro com a história antiga da China, uma cidade com mais de 3.000 anos de história conhecida, esta cidade é Xi'an. Passeio bastante agradável pelo centro da cidade de Xi'an. Nós vamos ver aqui a Bell Tower, que fica exatamente localizado bem no centro, a Bell Tower, e a Drum Tower, que fica mais adiante, que nós vamos também até lá. A Drum Tower e a Bell Tower, ambas do século XIV da dinastia Ming, uma anunciava o amanhecer, a Bell Tower, e a outra o fim do dia, que é a Drum Tower. Esse ritual era seguido na China Imperial. Então, naqueles tempos, pela manhã soava o sino da Bell Tower avisando a abertura dos portões da muralha. E à noite soavam os tambores da Drum Tower para o fechamento dos portões. Quatro cidades únicas da antiguidade que ainda persistem nos dias atuais: Atenas da Grécia, Roma da Itália, Cairo do Egito e Xi'an da China. Graças aos vários monumentos históricos e ruínas antigas, o turismo vem sendo um importante componente da economia local, e a região de Xi'an é um dos destinos turísticos mais populares de toda a China. Bom, agora vamos visitar o Exército dos Guerreiros de Terracota, que é o principal ponto turístico da cidade de Xi'an. O imperador Qin Shi Huang, vocês estão lembrados que foi aquele imperador que começou a construção das muralhas da China, aquela muralha para proteger a cidade, foi considerado o primeiro imperador que unificou a China. O imperador foi enterrado com cerca de 8.000 soldados de terracota, acreditando que o protegeriam em sua outra vida.
O interessante é que os soldados estão divididos por patentes e armas. Tem artilharia com os arqueiros, cavalaria, infantaria, e cada um tem feições e até cabelos diferentes. O perfeccionismo foi tão grande que nenhum dos guerreiros tem sequer um rosto igual ao outro. São milhares de esculturas de guerreiros feitos em terracota em tamanho real, com expressões, roupas, sapatos e até penteados diferentes. Foram encontrados junto aos soldados armas reais da época e objetos reais. Tudo isso a gente está vendo aí ao vivo, né? Dizem que as armas estavam parecendo novas quando foram desenterradas e as espadas aí não podiam até cortar objetos. Tudo isso foi feito há mais de 2.200 anos atrás. Os detalhes, conforme estamos vendo aí, são realmente incríveis. Conforme observamos, eles estão dispostos em diversas salas ou poços, como eles chamam, diferentes. É considerado um dos grandes achados arqueológicos do século XX. Foram encontrados mais de 8.000 estátuas enterradas. Eles foram descobertos em 1974. Um grupo de camponeses levava a vida normal nos arredores da cidade quando a perfuração rotineira de um simples poço artesiano revelou tudo isso que nós estamos vendo aí. Uma das mais fascinantes descobertas arqueológicas de todos os tempos. O exército subterrâneo de milhares de guerreiros. Bom, agora vamos visitar o pagode do ganso selvagem. Antes de mais nada, vamos falar o que é pagode, porque a gente fala muito em pagode, anda pela China, só ouve falar pagode aqui, pagode acolá. Que diabo é pagode? Né? Então, é o seguinte, o pagode é um termo em português que se refere a vários tipos diferentes de torres sobrepostas com múltiplas beiradas. Então, quando você vê aquelas torres, uma em cima da outra, né, sobrepostas com aquelas beiradas do lado, aquilo ali se chama de pagode. O pagode do ganso selvagem foi erguido em 652 em memória à imperatriz Wendy, mãe do imperador Gaozong, da dinastia Tang. Ele possui 64 metros de altura. Com 7 andares, é um típico pagode chinês de alvenaria. É possível subi-lo pela escada interna, onde tem lindas vistas de Xi'an. Hoje o pagode é o símbolo da cidade. Tomando a cervejinha.
agora nós estamos na muralha de Xi'an. Esta é a muralha de Xi'an. Ela não tem nada a ver com aquela muralha da China, com a grande muralha. Não tem absolutamente nada a ver. Essa muralha foi para proteger Xi'an também de invasores, porque toda muralha que era feita tinha esse objetivo, né? Agora, conforme nós vemos, ela está muito bem conservada, ela tem uma vista magnífica daqui de cima da cidade. Uma vista da cidade magnífica. Ela foi erguida no século XIV durante o reinado da dinastia Ming. Certo? É possível se percorrer ela de bicicleta, a pé e até de carrinho de golfe, né? Cada um com aquele seu preço respectivo, cada um tem um preço. Certo? O total de comprimento dela são 14 km, ela tem 13,5 km mais ou menos de extensão. Durante o reinado das dinastias chinesas, aos imperadores era facultado ter mais de uma imperatriz. Alguns tiveram até 4. O ideal era que fossem irmãs, né? Pois ele economizaria sogra. Já pensou 4 sogras? Bom, além dessas imperatrizes, ele podia ter quantas concubinas assim o desejasse. Aliás, naquela época, quando uma família nascia uma mulher, era considerado um castigo, um fardo, um atraso de vida, um peso morto. Diziam até que, quando o recém-nascido era uma menina, ela não precisava de um colchão mais suave do que um simples tijolo. Que maldade, hein? Bom, então, diante deste cenário machista, quando uma mulher era designada para ser concubina do imperador, era motivo de festa, era uma honra. Mas, pela quantidade de concubinas que havia no reino, ocorria por vezes o imperador nem chegar a conhecer algumas delas. Mas ser concubina tinha a vantagem de, além de usufruir das benesses do império, se nenhuma das imperatrizes tivesse filho homem, o filho de uma delas poderia vir a ocupar o trono da China. Porém, ser concubina tinha um inconveniente, nem tudo são flores. Quando o imperador morria, as que tinham filho eram isoladas com seu filho em algum mosteiro budista, de preferência próximo ao túmulo do imperador, para que ela rezasse pela sua alma. Agora, aquelas que não foram agraciadas com o filho do imperador eram enterradas vivas com ele. Creio que esse costume deve-se ao fato de que aquelas que tinham filho viviam para cuidar deles e depois, na velhice, seriam cuidadas por eles. Já as sem filhos, como o imperador recém-chegado desejava concubinas novas, não tinham o que fazer com as velhas. Na dinastia Tang, que foi de 618 a 907, numa dessas transições de imperador, o novo governante se engraçou de uma das concubinas do anterior e resolveu ficar com ela. Ela tomou seu lugar e hoje é conhecida como a única imperatriz oficial da China, que governou de 690 a 705. Chamava-se Wu Hu.